Olá pessoal, então nós estamos iniciando hoje mais uma aula das disciplinas de extensão rural, dos cursos de zootecnia e agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa aula de hoje nós vamos tratar especialmente desse tema que está ali em tela, que é pensar, refletir um pouco das principais habilidades, né, que se espera que um profissional que atua com esse tema da assistência técnica e extensão rural tenha, né? Para tratar desse tema, nós vamos fazer uma rápida passada por alguns fenômenos recentes aí da sociedade geral e que afetam o mundo rural e que vão ter impacto, né, sobre o trabalho de extensionista e assim demandando, né, uma revisão sobre quais são, né, as habilidades mais esperadas, né, para esse trabalho, né? Ora, antes disso, né, deixar claro que quando a gente está falando em ATER, né, assistência técnica e extensão rural, a gente está falando, né, nesses dois componentes, né, um mais orientado para a dimensão do suporte técnico, da orientação técnica, e o outro, então, mais orientado para questões, para componentes organizativos, territoriais dos processos, né? Lembrando que, né, naquilo que nós já vimos em outras aulas, né, a gente tem aqui, né, no grande termo que nós denominamos de extensão rural, nós temos o que se convenciona chamar de fomento, de assistência técnica e também a extensão rural como um guarda-chuva de tudo isto e com especialmente esses elementos que estão postos ali, né? Ora, a ideia então hoje é falar das habilidades, então eu vou mais rápido com isto que já está, né, em outras aulas e videoaulas, né? E também tem isso que eu vou apresentar agora já está em outra videoaula, porém é mais para relembrar alguns conteúdos, né? Lembrar então, né, que a assistência técnica e extensão rural, a ATER, né, que nós trabalhamos hoje em dia, ela é influenciada por um conjunto de transformações que aconteceram, seja na história, seja nos tempos recentes, né? E que vão então gerar uma demanda por um perfil profissional, né? Então, nesse sentido, apresentar algumas dessas transformações, e a primeira que eu coloquei aqui é essa que todos nós conhecemos, né? Se lá, quando nasceu a extensão rural aqui no Brasil, né, lá no início da década de 50, final dos 40, né, de 1950 a 40, né? Se lá grande parte do conhecimento técnico-científico era produzido nas universidades e em centros de pesquisa, hoje, né, mesmo que universidades e centros de pesquisa continuem sendo importantes, uma gama enorme de conhecimentos, diga-se de passagem, não apenas técnicos-científicos, ou não apenas científicos, porque tem muitos conhecimentos tecnológicos, né, de inventos, engenhocas, que são produzidos desde os agricultores que inventam, né, que geram inovações, até empresas, organizações, enfim, vários espaços que estão gerando, né, esses novos conhecimentos, né. Um outro elemento importante de transformações que se deram nas últimas décadas, né, é que aquele processo que nós já analisamos da modernização conservadora da agricultura, todo o processo de industrialização da sociedade em geral, né, é notório, é conhecido todos os impactos ambientais gerados, né, mais expressivo podendo estar na denominação do aquecimento global, mas a gente tem impactos locais de diversas ordens do ponto de vista ambiental, né, de locais a globais, né, e estes impactos, eles geram todo um conjunto de pressões na sociedade em geral, né, por práticas sustentáveis, né, e de alguma maneira, né, seja, né,
pressão por práticas sustentáveis, seja pressão por revisões de componentes, né, de formas de agir, né, a partir de danos que se percebeu que os alimentos vêm causando, né, alimentos ultraprocessados, alimentos convencionais, com contaminação de agrotóxicos, né, os casos do mal da vaca louca, contaminação por dioxina, né, toda uma série de problemas que aconteceram com os alimentos convencionais, que ganharam, né, a percepção e o conhecimento da sociedade em geral e que, portanto, né, geraram também pressões, né, sobre os estados, sobre as empresas, sobre os consumidores, para revisão, né, destes elementos, né, de danos, de prejuízos, né, causados sobre a saúde humana a partir de alimentos que geram riscos, né, à saúde. Então, seja por questões ambientais, seja por danos causados à saúde humana, né, estados, empresas e consumidores vêm gerando, né, pressões e demandando mudanças, né, nos alimentos originários do agro, né? Ora, um outro elemento importante para a gente entender a ATER no contexto recente, né, é a gente compreender que a maioria dos estabelecimentos do Brasil, né, o censo agropecuário do IBGE de 2017 mostrou isso, né, a maioria dos estabelecimentos é pequeno, né, e um percentual bastante consistente desses estabelecimentos, segundo o censo, 40%, né, dos estabelecimentos agropecuários brasileiros produzem com a finalidade principal do autoabastecimento da família, né, para o consumo familiar, né? Ora, isso seja o tamanho, seja a produção para o autoabastecimento, são elementos fundamentais para a gente pensar qual é o público que está lá no agro e que nos territórios rurais, e que a extensão, né, a ATER vai ter um trabalho que necessariamente tem que atingi-los, né? Um outro elemento importante de a gente lembrar também é esta questão, né, dos mercados agroalimentares, né? Na medida em que, com o passar dessas últimas décadas, a partir do processo de modernização, aconteceu uma forte dinâmica de concentração, né, de empresas, de corporações que atuam, né, com os alimentos, né, e que comandam, dirigem vários processos em torno da produção agroalimentar, né? Contudo, ao mesmo tempo, especialmente nas últimas 2 décadas, tem havido um processo muito forte nos mercados de segmentação. O que é isso, né? A formação de diversos segmentos de mercado que se organizam de forma diferenciada, segmentada, portanto, para atender diferentes grupos, nichos, interesses, demandas, né, de grupos diferenciados de consumidores, né? Ora, então a gente tem ao mesmo tempo, né, uma grande concentração e, paralelamente, uma segmentação dos mercados agroalimentares, e esses dois processos paralelos, mas que acontecem no ambiente dos mercados agroalimentares, eles geram tanto condicionantes para o trabalho da assistência técnica e extensão rural em muitos contextos, mas eles geram também oportunidades, né, novos caminhos, novos horizontes de possibilidades para o trabalho, né, e para a organização dos agricultores, visando atender, por exemplo, né, esses novos e diferentes segmentos de mercado que vêm se formando, né? E por fim, só para a gente dar esse panorama de transformação, né, relembrar, né, e marcar aqui algumas das principais transformações que eu destaco para dizer que
a TER, não é? Ela está necessariamente condicionada a olhar para essas transformações, considerá-las para organizar o seu trabalho a campo, né? Então, ter em conta que os territórios rurais não são aqueles mesmos, né, lá das décadas de 40, 50, 60, antes da modernização, ou mesmo durante o processo de modernização conservadora no Brasil, né? Os territórios rurais mudaram muito, a sociedade em geral e os territórios rurais mudaram muito, né? Mas os territórios rurais em particular, lá dentro deles, né, estão cada vez mais agentes, mais organizações, mais instituições, né? Você tem uma complexidade de atores, de redes que atua nos territórios rurais e, obviamente, isto é um fator que vai exigir, né, novas habilidades e um perfil de extensionista que considere isso e que saiba trabalhar com esses elementos, né? Então, né, gente, considerando esses elementos que rapidamente aqui eu apresentei para vocês, né, apenas para resgatar, para relembrar um conjunto de elementos, eu quero então apresentar as principais habilidades, né, que, considerando tais elementos, elas são fundamentais para o trabalho da extensão rural. Eu gostaria de destacar, né, que é certo que não se espera que a extensionista rural seja um super-homem, uma super-mulher, e que tenha uma capacidade plena de dar conta de todas as habilidades que serão apresentadas aqui. Contudo, é importante dizer que quanto mais, né, um profissional que vai trabalhar a extensão rural exercitar e aperfeiçoar estas habilidades que a gente vai apresentar na sequência, é certo que ele vai desenvolver o seu trabalho com muito mais qualidade e muito mais resultados, né? Então, para começar, é certo, né, nós estamos falando de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, é certo que uma primeira habilidade central é uma boa e consistente formação técnico-científica, né? Eu aqui creio que não precisaria dar muitos detalhes, né? Todos os profissionais de agrárias, ou tecnistas, agrônomos, veterinários, etc., que forem trabalhar com extensão rural, em diversos contextos territoriais, conforme a realidade de cada contexto, conforme as demandas de cada local e território, vão ser desafiados a diversos elementos, né, técnicos de conhecimento, de orientação para os agricultores, suas organizações, os atores locais, né? Então, isso obviamente não quer dizer que cada profissional de extensão tem que ter na cabeça e na ponta da língua tudo decor, tudo resolvido, mas é fundamental que tenha uma boa base, né, consolidada de conhecimento técnico-científico, especialmente das disciplinas básicas, aquelas mais estruturantes, né? Porque, obviamente, depois, na medida que cada extensionista vai conhecendo as demandas, as prioridades do território em que trabalha, ele vai poder continuar estudando e buscando novos conhecimentos e aperfeiçoando o seu conhecimento técnico-científico. Então, tendo uma boa base, né, certamente vai poder avançar nesse campo e ajudar os agricultores, suas organizações, atores locais, com esta habilidade que é central, né? Ora, saindo então, né, da habilidade técnico-científica que está lá, né, no campo da assistência técnica, essa é a habilidade talvez a mais central, né? Porém, quando a gente fala em assistência técnica e extensão rural, pensando na complexidade do que isto significa, para além do componente técnico-científico, né, a gente vai ter outras demandas de habilidades fundamentais. E a primeira está expressa nesse slide, né?
que é uma habilidade fundamental, né? Certamente, para eu ser um bom extensionista, eu preciso ter uma capacidade de ouvir, né? Uma capacidade de escuta, uma capacidade de falar quando é necessário, mas ouvir o máximo possível, justamente para compreender, né, os principais fatores, seja de demanda, seja de problemas, seja de potenciais, que são postos, apresentados, apontados, né, pelos atores, seja individuais, né, as pessoas, as famílias, cada unidade produtiva, né, sejam os atores coletivos, né, as organizações, as instituições locais, né. Junto com essa habilidade de escuta, não é fundamental desenvolver esta outra habilidade que a gente está chamando aqui, né, de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, uma habilidade que pressupõe respeito, né, é empático, se coloca no lugar do outro quem efetivamente respeita o outro, né. Então, ouvir o outro para conhecê-lo de forma respeitosa, se colocar no lugar dele, né? Superar um pouco o egocentrismo, né, do eu e olhar para a dinâmica de relação social, não em termos de primeira pessoa do singular, eu e o outro como ele, né, a terceira, mas ver isso em termos de nós, né, como que nós, extensionistas, agricultores, organizações, podemos construir um processo, né, de melhoria das condições, qualidade de vida, organização, renda e etc. local, né? Uma outra habilidade central, né, gente, quando a gente fala de assistência técnica e extensão rural, é esta capacidade, esta habilidade de problematizar elementos da realidade, né? É certo que quem vai trabalhar com a TER vai fazer isso tendo como um elemento-chave a geração de mudanças na realidade com a qual está trabalhando. Senão, qual é o sentido de atuar com esta área de trabalho, né? A gente quer promover mudanças. Agora, quais mudanças, né? Então, lembrando os slides anteriores, né? Mudanças que tenham a ver com aquilo que a gente escutou, que a gente se colocou no lugar do outro, que a gente percebeu, que tenham a ver com a demanda dos atores locais. Contudo, às vezes, os atores locais, eles não estão... Não os atores em geral, né, mas um ator ou outro, alguém que a gente está falando, às vezes não estão abertos a uma mudança, às vezes não estão sensibilizados a repensar algumas das suas práticas, né, que porventura desenvolvem há algum tempo e exercem aí um certo conservadorismo, né, uma certa resistência à mudança. Eu diria até que é até uma boa atitude de proteção dos agricultores, dos atores dos territórios locais, porque eles sempre foram muito pressionados a realizar mudanças que não eram necessariamente positivas para a sua vida, para a sua realidade, do seu território. Então, há um certo resguardo, há um certo receio, né, em relação às mudanças, né, e os extensionistas, então, têm esse papel, né, de problematizar as realidades, né, de provocar os agricultores, as lideranças, de apontar eventuais questões que a gente considere que poderiam ser mudadas para melhor, né, qualificadas, né? Então, essa habilidade, né, de problematizar sem deixar de ouvir, de se colocar no lugar do outro e etc., é uma habilidade fundamental a ser desenvolvida também, né? Uma outra habilidade não menos importante, né, é reconhecer que os problemas e as suas soluções, né, as potencialidades
e os seus aproveitamentos, né, eles não são algo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, sejam fáceis de resolver apenas por uma área de formação, um olhar de conhecimento, né? Na sociedade complexa, nos tempos de sociedade complexa em que vivemos, cada vez os problemas, os potenciais, as realidades, eles trazem elementos mais transdisciplinares, né? E, portanto, é importante que a gente busque mecanismos interdisciplinares para a solução disso, né? Isso quer dizer que é importante que um extensionista, uma extensionista, tenham uma visão eclética da realidade, tenham uma capacidade de olhar para a realidade de uma forma pouco bitolada e mais aberta, considerando diferentes áreas de conhecimento, desde as áreas tecnológicas, mas passando pelas áreas das ciências humanas, sociais e etc., né? Entretanto, é importante ter claro isso, não há de se esperar e não se pode imaginar que um profissional de extensão rural ele tem que ter todos esses elementos e conhecimentos interdisciplinares. Então, ter noções ecléticas, uma visão interdisciplinar, sim, é importante, né? Contudo, tão importante quanto isso é ter a humildade de reconhecer que há necessidade de buscar em outras profissões suporte para o nosso trabalho, né? Questões que aparecem no nosso trabalho de extensionista e que seriam melhor resolvidas por profissionais do serviço social, por profissionais da psicologia, por profissionais das áreas ambientais, enfim, um leque enorme de possibilidades, de áreas de conhecimento, né, que a gente pode estar buscando interação para uma atuação mais interdisciplinar, né? Uma outra habilidade, pessoal, que é central para um trabalho extensionista, eu diria que esta é uma habilidade que é fundamental que qualquer extensionista desenvolva, né? É esta habilidade de facilitar, né, processos comunicativos, né, processos de comunicação por convergência, né? Nós falamos já numa aula passada, né, estimular processos de comunicação em que os atores sociais envolvidos no trabalho de extensão que eu estou realizando, eles identifiquem aqueles elementos de compreensão mútua entre eles, eles percebam aqueles problemas, aqueles potenciais, aquelas alternativas que são do interesse comum entre eles, né? E assim possam organizar processos de ação coletiva, né? Nunca é demais lembrar que os territórios rurais, né, em muitos contextos, eles são e estão carentes, né, de alguns importantes fatores de produção, né? Por exemplo, recursos humanos, mão de obra, né? A gente sabe que é um fator escasso, né, limitante nos territórios rurais, né? Da mesma forma, capital, né, às vezes, e conforme os atores sociais, há uma disponibilidade de capital, para tantos outros não, não é? Nesse contexto de limitação de fatores de produção, capital, meios técnicos, mão de obra, né? Em muitas situações, a ação coletiva, a organização dos agricultores em cooperativas, associações, grupos, né? Ela abre uma possibilidade de mais rapidamente, com mais qualidade, atingir objetivos que eles coletivamente definam entre si, né? Então, construir, desenvolver esta habilidade de facilitar processos comunicativos, de organização coletiva, né, de integração entre pessoas, né? Ou seja, imaginar
Menos que eu, extensionista, tenho que fazer as coisas, e mais como que eu posso facilitar para que os atores locais, desde cada agricultor e sua família até as organizações e instituições do território, que eles, né, se organizem e junto e com o apoio da extensão, construam, né, um processo para a melhoria das suas condições de vida, de renda e etc. Né? É certo que nesse contexto, né, de facilitação de processos, né, uma outra habilidade fundamental é essa do trabalho em equipe. Né? Seja eu, né, ter capacidade de trabalho em equipe com outros profissionais de nível superior, com formação técnica, que estão nas organizações, nas instituições locais, nas secretarias municipais, nas cooperativas, nas associações, nas ONGs, enfim, os diferentes atores, né, profissionais que estão disponíveis no território e que poderão contribuir com o trabalho da extensão rural, e a extensão rural contribuir com o trabalho deles, porque este é o sentido, né, dessas habilidades que a gente tem falado aqui, né, é a extensão rural se somar como mais um ator profissional num processo de estímulo, né, para que organizações, agricultores, instituições avancem, né, naquilo que coletivamente eles definirem que seriam os objetivos mais pertinentes para melhorar a sua realidade. Né? E, obviamente, não apenas trabalho em equipe com outros profissionais, mas também, né, estimulando e gerando equipes de trabalho junto com os agricultores, né, equipes de agricultores com os agricultores e com suas organizações, né? Justamente porque a gente sabe, né, no mundo empresarial e corporativo já se reconhece, porque não se reconheceria em contextos rurais, né, de muitas vezes debilidade de fatores, né, como capital, mão de obra, etc., né, se lá no mundo corporativo já se reconhece que o trabalho em equipe é central para a produção de melhores resultados, por que não o seria isso nos territórios rurais? Né? Então é, sim, uma habilidade central e algo central a ser trabalhado. Né? Então, uma outra habilidade, né, para estar atento, né, porque às vezes a gente percebe, a gente que trabalha aí há décadas com o mundo rural e orientando jovens, né, para esse trabalho de extensão, especialmente a garotada mais jovem, imagina que vai encontrar lá no rural uma comunidade, né, sem conflito, que todo mundo se combina bem, que tudo dá certo, que tudo está andando às mil maravilhas. Né? Entretanto, a gente sabe que é exatamente o contrário, ou se não o contrário, pelo menos dá para se dizer que os territórios rurais, em alguma medida, são um espelho do que acontece em qualquer outro contexto onde há seres humanos e organizações humanas. Né? E esses territórios, eles são atravessados por conflitos, eles são atravessados por interesses, né? Eles são atravessados por toda uma série de dinâmicas, que inclusive essas dinâmicas em si geram conflitos. Por quê? Porque há diferentes interesses. Às vezes, vamos pegar um exemplo, né? Mesmo num município onde quase 100% dos agricultores são familiares, são pequenos, poderia-se imaginar que teriam interesses comuns, mas muitas vezes, isso é muito comum, por exemplo, aqui no nosso estado de Santa Catarina,
lá em vários municípios, estão lá 1, 2, 3, 4, 5 cooperativas diferentes, disputando base, tendo visões diferentes de como organizar o seu público, do que seria prioritário para trabalhar naquele território, com aquele contexto de atores sociais, né? Enfim, isso acontece, o importante é isso, é não perder de vista que os conflitos, eles acontecem, que a diversidade de interesses, ela está posta, e que, portanto, é importante que nós, quem for trabalhar com extensão rural, esteja consciente de não, a priori, se alojar no sentido de se aproximar com um ou outro grupo de interesse, mas buscar identificar nessa diversidade de relações interpessoais, de interesses, de processos e de conflitos, onde que eu, como um ator que não precisa entrar nas dinâmicas de conflito com os outros atores, né? Onde eu posso entrar com a minha atuação profissional, né? Então, muitas vezes, agir como mediador, né? Estabelecendo encontrando e estabelecendo os pontos de consenso, aqueles elementos que os outros atores do território teriam em comum e que poderiam se organizar de forma consensual para buscar alternativas e soluções, isso tem um potencial para resultar em coisas bastante interessantes no trabalho extensionista, né? Então, uma outra, né, habilidade fundamental, lembrando lá da multidimensionalidade dos atores, da realidade dos territórios rurais e etc., né, eu acabei de lembrar, né, e dar exemplos em que qualquer território ele é repleto, né, de diferentes atores, desde cada família, unidade de produção, agroindústrias, organizações, sindicatos, cooperativas, associações, grupos, instituições, partidos, enfim, a lista é tremenda, né? Então, é certo que quanto mais no meu trabalho extensionista eu conseguir desenvolver uma ação na qual eu estimule uma diversidade de organizações e atores locais a se articular em rede, né? Para, através destas redes, encontrar o que seriam interesses comuns entre esses atores, para definir isto como objetivo comum e perseguir e efetivar estes objetivos na realidade concreta daquele território, né? Isso certamente tem um potencial de produzir resultados muito grandes, né? Então, eu não estou dizendo com isso, voltando lá àquele trabalho de assistência técnica, né, que está lá na primeira habilidade que eu mencionei antes, né? Isso que eu estou dizendo aqui não tira do extensionista o papel de estar indo lá numa ou outra unidade produtiva, dando assessoria técnica, assistência técnica. Contudo, né, se ele mesmo fazendo esse trabalho de assistência técnica, mas ele identifica e a atuação dele é ali no território X, né, ele pode, inclusive, usar aquele trabalho de assistência técnica como referência para um dia de campo, para atividades demonstrativas, para que atores ligados a diferentes organizações locais, né, possam ir lá conhecer e assim possa se construir, inclusive, ações mais estratégicas, né, no sentido de qualificar aquele processo. Aquilo que possa ter sido inicialmente uma inovação tecnológica numa unidade produtiva, possa no futuro gerar uma agroindústria, gerar uma rede de comercialização, né, gerar resultados mais efetivos, não apenas para um grupo mais restrito de agricultores, mas para um conjunto maior, né, de famílias e de atores do território, né? E por fim, né, pessoal, dizer que tudo isso que nós falamos, e reforço aqui,
que a ideia não é aqui supor que a gente vai ter super, né, extensionistas a campo que vão dar conta em 100% de todas estas habilidades que a gente falou aqui, mas o desafio que nós aqui numa aula e como professor queremos apresentar para vocês é exatamente o desafio de buscar estas habilidades, né? Ou seja, a combinação destas diferentes habilidades traz um potencial tremendo para você ser um profissional que consegue gerar resultados mais efetivos naquele contexto em que você vai trabalhar, né? E nesse sentido, uma habilidade que desde o meu ponto de vista, inclusive, amarra, né, articula todas as demais, é essa última que a gente está denominando aqui de uma capacidade de coordenação, né? Vejam a palavra coordenar, né? Ou seja, criar uma ordem, criar uma organização, criar um planejamento coletivo, né? Com os demais atores, né? Então, nesse sentido, ter em mente isso, né? Os extensionistas que atuam a campo, as extensionistas, eles sim são desafiados e são vistos por muitos atores locais como profissionais que teriam, né, um papel coordenador, um papel de liderança, né, de processos, né, na realidade em que atuam, né? Então, nesse sentido, né, nesta habilidade, nessa ideia, nessa capacidade de coordenar, o que se espera é que, ao mesmo tempo, né, o extensionista, ele haja como uma liderança no sentido de estar à frente, de estimular os demais, né, para que ações alternativas, inovações avancem, né, para aquela coletividade com a qual eu trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, mais do que eu agir como liderança, e eu agirei mais como liderança, quanto mais eu também estimular a formação de novas lideranças. Ou seja, não basta eu imaginar que eu possa ser um líder, né? E aí, nesse sentido, né, como está esse esquema aqui, né? Eu posso ser um líder e atuar diretamente com pessoas e eu, como extensionista, ser uma liderança. Entretanto, no meu trabalho de capacitação, de organização dos agricultores, é importante que eu vá desenvolvendo essa habilidade de liderança e coordenação, através da qual eu vou exercendo uma liderança indireta, no sentido que eu sou um líder direto, que eu influencio e lidero um conjunto de pessoas, mas que eu também estimulo para que estas pessoas liderem todo um outro coletivo de pessoas, assim ampliando os processos que a gente considera, os atores do território, essa construção coletiva que a gente está como extensionista trabalhando com eles, né? Estimular para que isso se desenvolva, avance e se torne algo que se consolide, né, como melhorias no território em que eu estou trabalhando, né? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, então, ela termina por aqui, né? Espero que a gente possa refletir, debater bastante a partir da reflexão que eu coloquei, né? Deixem ali os comentários, a partir deles eu vou reagindo e os colegas também, né, vão poder interagir e a gente vai dinamizando aí um processo de comunicação multidirecionada, onde todos participamos e vamos qualificando o nosso pensar, o nosso refletir e, portanto, o nosso aprendizado sobre essas nossas temáticas, né? Muito obrigado, até a próxima, então.